Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Vamos dar prosseguimento aí nos nossos estudos, tá ok? Analisando o que a gente iniciou aí, né, dentro daquele cronograma que eu venho sempre falando para vocês em todas as aulas da Secretaria de Educação, né, para que vocês possam fazer as aulas, prepará-los, né, treiná-los para as provas externas aí. Né? E dentro do assunto de história, a gente vai continuar aí com o processo de proclamação da República, que eu iniciei na aula passada com vocês, né? E agora, nesse exato momento, a gente vai falar um pouquinho a respeito da política e da sociedade. Como a sociedade, a política em si foi desencadeando nesse processo, né, de mudança de império para a República no Brasil, ok? Bom, a política no segundo reinado, ela sempre foi complicada, né, sobretudo pela a briga ferrenha aí, como está colocado para vocês, entre partidos que eram conservadores e partidos que eram liberais, né? Partidos modernos e partidos mais antigos, né? Essa situação ela se agravou com a crise de superrepresentação de algumas províncias, né? Algumas localidades no Brasil. Na segunda metade aí do século XIX, o eixo econômico do país tinha se consolidado, né, numa mudança, né, do Nordeste para o Sudeste. Mais especificamente, falando para vocês, em São Paulo e Minas Gerais, né, com a produção do café em São Paulo e a produção do leite em Minas Gerais. Tá? A província de São Paulo já havia se colocado aí como grande centro econômico do país, né? Porém, as elites políticas dessa província se incomodavam com a representação política deles, que eram pequenas junto ao governo, né? Outras províncias economicamente decadentes, como a própria do Rio de Janeiro e da Bahia, gozavam ainda grande representatividade política, e isso causava um desconforto, né, uma insatisfação por parte principalmente do PRP, que é o Partido Republicano Paulista, né, formado aí pela bancada paulista de São Paulo, né. Essa situação indispôs, né, deu um clima muito complicado entre as elites das províncias, né, com a monarquia, e isso ajuda a nos entender o porquê que a província de São Paulo teve um maior partido republicano do segundo reinado, que foi o PRP, né, Partido Republicano Paulista. Né? Havia também uma subrepresentação, né, da sociedade no sistema político. Né? As cidades cresciam e novos grupos sociais se estabeleciam. Né? Esses grupos emergentes eles demandavam maior participação na política brasileira e o caminho tomado foi o inverso. Então, os grupos sociais eles iam começando a se estabelecer, porém, ainda não com muita força, né? Em nome da sociedade. Né? Os liberais eles defendiam a ampliação do voto, ficar restrito somente a uma classe, a uma categoria, né? Para enfraquecer justamente os conservadores, né? Que eram os grandes fazendeiros, que conseguiram aprovar a lei Saraiva, né? Em 1881. Então, os conservadores eles defendiam uma posição de restrição dos votos, né, das pessoas que tinham o direito de votar, enquanto que os liberais queriam, né, brigavam contra esses conservadores para a liberação dos votos para todos, né? Essa lei Saraiva, ela determinou novos critérios para estipular quem teria direito ao voto. E após a sua aprovação, o número de eleitores no Brasil caiu de 1.114.066 pessoas para 157.296 pessoas, né? Isso aí correspondia a apenas 1,5% da população brasileira. Ou seja, demandadas por participação não foram, a demanda por participação não foram atendidas e a exclusão existente ela foi mais ampliada ainda, né? Essas novas elites elas passaram a ocupar diversos quadros políticos, dentre outras, manifestavam suas opiniões por meio de jornais, associações e nas próprias manifestações públicas, né, que tinham em defesa da causa do Estado laico, né? Então, um Estado sem o controle de um único segmento religioso, como era o catolicismo na época, né? Essa insatisfação com os problemas da monarquia, obviamente, ela reforçou a causa republicana no país. Todo esse processo, né, ocasionou a tentativa mesmo, né, o fortaleceu, incentivou ao mesmo tempo a ideia de implantar a república no Brasil, né? Então, em 1870, foi lançado o Manifesto Republicano, que eu citei na primeira aula para vocês, do bloco 1, né? É um documento que criticava a centralização, né, do poder na monarquia, principalmente na mão do imperador Dom Pedro II,
e exigiu um modelo federalista, né, no Brasil. O que significa esse modelo federalista? Em que as províncias, né, que hoje nós conhecemos como unidades da federação ou estados, né, teriam autonomia para governar, né, teriam suas autonomias. Esse manifesto também atribuía à monarquia a responsabilidade dos problemas do país e indicava a república como a solução. Então, era um documento também que incentivava o processo republicano. O manifesto foi um norteador, né, do movimento republicano no fim do Império. Outra causa aí que reforçou, no ano, muito o movimento republicano foi a defesa da abolição, né? O abolicionismo mobilizou a sociedade brasileira na década de 1880 e grande parte dos abolicionistas, né, defendiam a república. Então, vários fatores estavam convergindo, né, direcionando para a implantação da república no Brasil, tá? Bom, de forma geral, nós temos aí vários autores, dentre eles a Ângela Alonso, né, que é uma socióloga, que resume como ficou a monarquia brasileira, né, como ela se estruturou em três características ou tripés, né, como ela coloca. Participação política restrita, por conta da lei Saraiva, né, de diminuir a quantidade de eleitores, o escravismo, ou seja, a exclusão do elemento africano, né, o fim do escravismo aí, da abolição da escravatura, e o catolicismo como defensor das hierarquias sociais, né? Com medo ainda da pressão, né? A Igreja Católica com certo receio e medo da pressão ocasionada por essa formação do Estado laico, né? Diminuindo com isso o poder da Igreja Católica, né? As décadas de 1870 e 1880 vieram justamente a questionar esse tripé, pois havia demandas por maior participação social, o abolicionismo exigia a isenção do negro na sociedade e o laicismo procurou estabelecer uma sociedade laica, né, com diversas ramificações religiosas de acordo com o critério e a crença de cada um, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenha passado uma noção básica aí para vocês de como estava vivenciando, né, o processo político republicano no Brasil e automaticamente os efeitos sobre a sociedade e sobre a própria política, né? Quero agradecer a todos pela atenção e pela participação, né? Vamos aí todos unidos, fortes contra a Covid, né? Utilizando álcool, usando máscaras, né? Mantendo o afastamento ou isolamento social, tá? Para que nós possamos vencer o mais rápido possível essa pandemia assim que as vacinas chegarem, tá? Utilize álcool gel, tá certo? Sempre que for possível, lavar as mãos constantemente, tá? Lembrando a vocês também, pessoal, que essa aula ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá? Gel Cerrado. Sempre que vocês necessitarem ir em busca desse material, é só acessar o meu canal, ok? Forte abraço e até a próxima.